Com certeza. As opiniões e declarações emitidas durante este programa são de inteira e total responsabilidade dos seus produtores. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Olá, companheirada, nossas congratulações, porque hoje realmente é um programa especial, muito especial, porque o plenário aqui está lotado, né? Depois vocês vão assistir o vídeo, vão constatar aqui a presença do Roberto Ribeiro, da Secretaria dos Aposentados, Lucas Ferreira também, nosso grande lutador lá da Transpetro, o nosso querido Celso, conhecido como Cafu, o poeta de uma frase só, segundo o Furtado, e o nosso querido Furtado também presente aqui. Esse programa é o programa 227, que abrange o intervalo de 30 de novembro a 6 de dezembro. E é o nosso 44º programa do ano. Uma palavra ao nosso querido e estimado aqui pela esquerda, começando pela esquerda, para não quebrar a nossa tradição, nosso querido Antônio dos Reis Furtado. É isso aí, companheiro. Boa noite, companheiros que nos dão o prazer da sua audiência, né? Evidentemente. E como muito bem falou o companheiro Ivan, hoje a mesa está aqui até diferente, né? Até para fazer o questionamento, até em função dessas situações que estão acontecendo, principalmente numa cidade chamada Brasília. E eu fico assim até surpreso, mas agradavelmente, com a presença do nosso companheiro Celso, porque aquela poesia dele é de uma profundidade que não tem limite, né? Aquela poesia talvez nem os grandes poetas tiveram essa Ferreira Goulart perde longe. Ferreira Goulart, Olavo Bilac, que eu acho que precisava beber nessa água. Companheiro Ivan. Mas qual é a poesia? E aí? Isso aí. Então, Furtado, aí, apresenta o nosso companheiro. Apresentando, lógico que evidente, o nosso companheiro. Parece que agora ele está tentando fazer uma outra poesia ali, segundo o Lucas me falou. Não sei se é verdade ou não. Companheiro Celso. Primeiro, Ferreira Goulart presente, né? Presente. Pessoa muito importante na cultura brasileira. Mas então, e aí? Como diz o poeta, boa noite primeiramente a todos. Estamos vivendo num momento difícil na nossa conjuntura política no Brasil, e eu acho que me parece que hoje o ponto alto dessa reunião é essa questão aí do Renan, a volta dele, inesperada, e a gente vai bater um papo sobre isso. É a volta do que não foi, né? É a volta do Aí você apresenta o nosso companheiro, então, Cafu. E aqui está ao meu lado, dando continuidade sempre para a esquerda, companheiro Lucas, companheiro de luta, companheiro da Ativa, está aqui junto com a gente. Boa noite, meus amigos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Não é sempre que dá para estar presente, mas é sempre uma honra quando estou. Dizer que realmente esse momento que a gente vive hoje, né, com o que acontece, né, o que aconteceu ali na frente da Alerj e o que está acontecendo em Brasília, pelo menos 2 membros da mesa diretora do Senado não estão passando a vergonha de apoiar um presidente do Senado que há muito tempo já não deveria ser senador e muito menos presidente do Senado. Mas bola para frente aí, né? Vamos discutir isso com bastante entusiasmo ao longo aí desse bate-papo hoje. Posso ter a honra de apresentar? Ao meu lado, um grande líder dos petroleiros aí, companheiro apresentado, Roberto Ribeiro. Roberto, com você. Bom, obrigado aí pelo líder, eu nunca me coloquei nessa liderança, até porque aqui na mesa há divergência, que tem uns caras rebeldes, né?
Esse cara que rebelde, tá, de Antônio Furtado, eu troco ele para o movimento, mas ele puxa meu tapete. Mas faz parte da democracia nossa brasileira. É do Então, Furtado. é do Furtado. Aí eu quero agradecer a Secretaria de Empresas Privadas, em nome do coordenador Ivan e aí do companheiro Furtado. E é sempre um prazer estar aqui junto com o companheiro Celso e você, Lucas, que ele não falou, você é da Secretaria de Saúde. E o Isso. Celso é da Secretaria-Geral. Por enquanto. E eu estou lá, por enquanto, na Secretaria de Aposentados, não sei até quando. Então, antes de nós entrarmos nesse tema polêmico, vamos fazer uma homenagem aqui, que nós estamos há 36 anos, no dia 30 de novembro, então, foi para o céu montar lá uma grande escola de samba, o nosso querido e respeitado, já todo mundo conhece. Faz essa introdução, todo mundo conhece, né? É o nosso querido Cartola, né, Furtado? Aí, só para dar uma amenizada, para poder ir preparando, porque realmente ele prova que é vida moinho, não é assim? Mas isso aqui não é a vida moinho, né? Isso aí não é. Mas e outra coisa também. Mas é bonito, ele, né? Ele deve estar batendo altos papos, né? Tomando altas cervejas com aquele homem que foi o grande da música popular chamado Noel Rosa, tá quase chegando o dia da homenagem a ele também, né? Mas você sabe que aí tá vendo só? Resultado, o nosso tema hoje principal é o seguinte: o nosso país está passando verdadeiramente por um momento muito complexo. Muito complexo, né? Porque as entidades, as instituições, elas estão se reinventando. Na minha avaliação, elas estão se reinventando, né? Porque você vai para uma Câmara de Deputado Federal, no exemplo nosso aqui, o sujeito com 2 mandatos se aposenta, aí só de verba de gabinete tem R$92 mil, mas não sei, nós já esgotamos muito esse assunto aqui, do absurdo que é. Semana passada nós comentamos aqui sobre os desembargadores federais aqui, no Rio de Janeiro, tá no site deles, TRF4, um deles ganhando R$215 mil de salário bruto, R$215 mil de salário bruto, e 211 de salário líquido. Aí você vai ver, os caras não descontam nem imposto de renda. Com detalhe, né, companheiro, que você esqueceu. Ele é o quê? Aí você vê, ele é o aposentado. Não, 215 mil bruto, aposentado, 211 líquido. Aí você vai para a Procuradoria-Geral do Estado, eles ampliaram o auxílio creche, que ia até 6 anos, o auxílio creche agora vai até 24 anos. Para a Procuradoria-Geral do Estado. É mamar muito, né? Vai até 24 anos. Quer dizer, então, o resultado... E isso tudo graças ao fenômeno chamado internet, que está dando transparência ao que nós... A gente pode até ofender aqui, falar, né, palavras que não... Esse processo todo que nós entendemos o seguinte: por que não um regime único? Se o teto do INSS não é 5 mil, por que o aposentado deles ganha 215 mil, 200 mil, 94 mil, 100 mil? Se é 5 mil o teto do INSS. Então por isso que eu falei, se eu ganhar para deputado federal um dia, eu quero fazer uma alteração no artigo 5º da Constituição. Porque o artigo 5º da Constituição fala assim: todos são iguais perante a lei. Eu alteraria essa redação e colocaria: todos os pobres são iguais perante a lei. Por quê? Fica mais sincero. Não fica mais sincero? Aí nós então abrimos aqui a nossa pauta de hoje. Companheiro, olha só, é muito ruim, né? De uma certa forma, você fazer determinados comentários baseados numa realidade que atinge ao povo, né? Com certeza. Você vê a votação aí contra a corrupção aí, que foi feito às madrugadas, né? Foi feito às madrugadas. Infelizmente o Brasil estava naquela dor da perda aí daqueles jovens, né? Jogadores, Chapecoense, e eles fizeram aquela votação anti-corrupção, né? Ali tiraram inclusive alguns itens. E depois, eu acho que essa palavra, eu acho que ela é tão vulgar, acho,
E quando você acha, o Noel Rosa já dizia, quando você acha, você não acha nada, entendeu? Você vive se perdendo. Você acha porque você não sabe. Isso, pode ser também, né? Então, agora essa notícia que nós tivemos aqui, e o que nós falamos aqui é o que está nos jornais. Nós não inventando nada. Nós, de momento algum, inventamos nada, está aqui nos jornais. Essa situação desse senhor, eu não sei nem se a gente pode chamá-lo de senhor, realmente é melhor até tratá-lo como senhor, né? Porque Excelência. em vez de Vossa Excelência. O presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, o tira da presidência e o Senado não reconhece esse tipo de medida. E ele volta. Então fica no ar uma dúvida, né? Aí eu não entro nesse mérito aí, né? Nessa coisa aí. Aquela senhora que foi presidente do Brasil, que sofreu impeachment, nesse caso, ela poderia até voltar, baseado no que está aqui nesse papel, né? Baseado no que está aqui nesse papel. E aí, companheiro, como disse o grande poeta, né? Que a gente sempre está falando assim, de uma frase só, você vê, o trabalhador, ele é atingido à medida que não vê os seus direitos serem respeitados. A gente vai também além disso, né? Dessa triste notícia aqui, que isso é triste demais. Na realidade, isso não é nem triste, isso é lamentável. Nos envergonha. Nos envergonha. Isso é uma falta de responsabilidade, né? Que a gente vê. Pessoas que você um dia acreditou, votou, ele como retorno nos dá esse tipo de situação. E a gente vê o trabalhador sendo aqui na Alerj, né? Lutando pelos seus direitos, né? Que está aí provavelmente desde outubro sem receber. E está levando. Tem uma PEC do mal aqui no estado. Ele está apanhando aí, mas ele resiste. Mas ele está resistindo. Então, companheiro, é muito ruim você comentar sobre isso aí, companheiro Ivan. Não, a gente vai passar a palavra para o companheiro Cafu, seguindo essa ordem aí. Mas antes, para também dar uma amenizada, no dia 30, em 1937, nascia a Heloísa, quero que vocês adivinhem quem é essa cantora, hein? Heloísa Maria Buarque de Holanda. Tem noção de quem é essa cantora? Tem noção? Não adianta ler no papel não, né? Lá não pode. Pelo sobrenome, me parece ter alguma coisa a ver com o cantor Chico Buarque de Holanda, não. Não, o nome é Heloísa Maria Buarque de Holanda. Sabe quem é? DJ, solta o som. Nossa querida Miúcha, aniversariante do dia 30, nasceu em 1937, né? E como é bicharia que tá aí, a gente dando continuidade para a esquerda, né? Você seguindo nosso fluxo aí, você tem alguma coisa, falamos em bicharia, lembra bicho, bicho lembra grade, grade lembra Senado, Senado lembra Renan. O que você acha, Cafu? Pois é, né? Eu acho que a grande preocupação que nós brasileiros temos que ter agora tem com essa questão, como o Ivan falou em algum momento, sobre a nossa Constituição, né? O que a gente está vendo é uma ameaça, ou já está acontecendo, é de rasgar a nossa Constituição. Porque é missão do Supremo garantir que a Constituição seja respeitada. O Legislativo e o Executivo está totalmente desmoralizado. A única esperança que a gente tem é o Supremo Tribunal Federal. Esse é que faz cumprir as leis. Suprema Corte, né? Suprema Corte. E a função deles é essa. Toda vez que a Constituição é ferida... Guardião da Constituição. Guardião da Constituição. E aí, como diz o grande poeta, quando a Constituição ela está sendo aviltada, e a gente aqui embaixo começa a sentir insegurança. Claro. Porque quando o Supremo não garante que a Constituição funcione, eu ou nós, trabalhadores que estamos aqui embaixo, nós ficamos ameaçados. Insegurança jurídica. Segurança total. Segurança da família, a insegurança até mesmo policial na rua também. E cada um vai fazer as suas leis, porque o Supremo não está garantindo o nosso direito de cidadão. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer cumprir a lei e fazer que o Renan saia assim. Porque já era para ter saído, como nós estávamos conversando aqui no bate-bola, ele é o sucessor de um presidente da República. Está na linha sucessória. Na linha sucessória. E automaticamente ele já deveria estar fora. Aí a pergunta que fica, e passo a bola para o companheiro Lucas, a pergunta que fica é o seguinte: por que
que ele ainda estava lá e por que ele saiu e voltou? Essa pergunta eu faço ao Supremo Tribunal Federal, que responda ao povo brasileiro. Representado nesse ato agora pelo Lucas Ferreira. Vamos lá, meus amigos. E primeiro, sobre esse assunto, eu queria parabenizar 2 senadores pontualmente, não posso julgar o mandato inteiro, mas Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, e a Ângela Portela, do PT de Roraima, que são os 2 únicos senadores da mesa diretora do Senado que não assinaram essa aberração do Senado não acatar a decisão do STF. O Renan, por questão de bom senso, ele já é, por muito tempo, investigado. O Supremo estava caminhando, inclusive, para proibir de vez essa questão de uma pessoa investigada não estar na linha sucessória, e aí teve um membro que foi lá e pediu vista claramente de uma maneira vergonhosa, que é outro problema que a gente está passando no Brasil, já falo sobre isso. Então, assim, o Renan Calheiros, como toma uma atitude como essa, ele coloca em risco a democracia do Brasil. O executivo está desmoralizado, porque nós temos um presidente golpista no Brasil, presidente que foi eleito vice-presidente da República numa chapa, traiu a sua principal aliada e está implementando um plano de governo que não tem nada a ver com o plano anterior. Eu não estou nem entrando na discussão se o governo anterior estava bom ou ruim, mas ele não está implementando nem o que ele foi eleito junto com aquela presidente, que ele traiu. Ele está implementando um plano diferente. Na Câmara dos Deputados a gente passou aquele problema todo, porque o Cunha, que já está preso finalmente, que fica um bom tempo na cadeia, ficou se negando a largar o osso, né? A gente passou por aquele problema esse tempo todo, e o Renan Calheiros segue o mesmo caminho, quando ele coloca em risco essa questão toda no Brasil, e tudo isso que está acontecendo talvez tenha um lado positivo, e tudo isso que está acontecendo eu consigo enxergar em um lado positivo, que é pelo menos a PEC da maldade do governo federal não conseguir ser aprovado, porque não tem mais clima para se votar nada no Senado brasileiro esse ano, e vai ser uma grande vitória dos trabalhadores se a gente garantir que isso não seja votado e que ano que vem não seja votado como emergência, porque não é emergência nenhuma você explorar o povo como se está querendo. Emergência é tirar essas grandes aberrações que o nosso presidente, governadores e outros que deveriam estar lá com a concepção clara de servir ao povo, estão lá só para se usurpar dos impostos e dos benefícios lá que, infelizmente, algumas leis falhas no Brasil permitem ainda que eles tenham isso, essas benesses todas. Mas queria principalmente ressaltar aqui, que pena que a gente chegou a um ponto onde o presidente do Senado do país desacate uma decisão do STF. E por último, né, não podia deixar de registrar, que pena que a gente tem Gilmar Mendes no STF. Fico tão triste, mas eu tenho certeza que a gente supera esse cidadão ainda no nosso STF. Legal, mas antes de passar lá para o Roberto Ribeiro, eu quero fazer uma observação aqui, é o seguinte, rapaz. O culpado disso tudo, sabe quem é? É o povo. É um aposentado, rapaz. Por isso é que se ataca tanto a Previdência. É ou não, Roberto? Com certeza. Eles estão aí hoje discutindo e votando a reforma da Previdência. Então, qualquer coisa tem que fazer reforma. E eu ainda não vi em nenhum governo qualquer reforma que fosse para beneficiar o trabalhador, a população. Quando fala em reformar, é para diminuir direito de alguém. E os aposentados é o pai de tudo. Nós já estamos aí com mais de 30 milhões de aposentados, mas também temos aí 13 milhões, se não me engano, de pessoas desempregadas. E aí eu poderia também dividir essa responsabilidade com um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Porque nós votamos e acreditávamos, pelo menos eu, Roberto Ribeiro, acreditei, e passaram 13 anos e trouxeram toda essa galera para se manter no governo. Chamou o Sarney, chamou o Fernando Henrique, chamou todos eles que estavam ali, né, e que hoje deram uma pernada ali. Então sabia que quem estava trazendo para se manter no governo, tomaram uma volta, e aí a gente não entende mais nada. Então, divide a responsabilidade com esse partido, desde o seu primeiro presidente até o segundo, e a sua própria central. Então nós não podemos culpar só quem está hoje, aí alguns meses, no poder. Então tem gente também responsável. Se tem golpe, esse golpe está vindo há muitos e muitos anos, não foi só agora. Então, lamentavelmente, está aí essa bagunça que se chama Brasil. E ainda dizem
no próprio governo anterior, Brasil um país de todos. Eu gostaria de perguntar se todos quem é esse todo, porque os aposentados, pensionistas e os trabalhadores não são. Então, é lamentável tudo isso aí, mas então tem gente que tem um dedo também, que se acha injustiçado, que foi golpe. Eu não sei quem que deu golpe, eu acho que o golpe está vindo desde quando o Cabral se é que descobriu esse país. Mas acontece, rapaz, que os detalhes são fundamentais. Ontem, quando foi acolheu o Supremo, né, através de um dos ministros, quando ele acolheu a pedido de liminar para o afastamento dele, encaminhado pela Rede de Sustentabilidade, né, para cumprir a Constituição, aí o Renan ele se recusou a assinar a notificação. Por que ele se recusou a assinar? Vocês perceberam por quê? Porque a assinatura, para ele receber aquilo ali, teria que ser no máximo até 18 horas. Então, como passava de 18 horas, ele se negou a assinar aquela notificação e deixou para o dia seguinte. Claro, meu amigo, claro que ele, igual o Cunha, com a experiência que eles têm, por ele não ter assinado, nesse intervalo, nesse interregno, houve uma articulação inteligente, é inteligência para o mal, mas é uma inteligência, claro, entendeu? Perversa. Eles articularam e falaram o seguinte aí, tu não assina esse troço, que já passou da hora, já passaram de 6 horas, e amanhã, vamos ver, amanhã tu vai assinar isso depois de 11 horas da manhã, só vai dar notificação, vai assinar a notificação. Então, de ontem até hoje, ele continuou presidente do Senado, tá certo? Continuou, pô. E aí eles entenderam o seguinte, rapaz, o Jucá foi para a televisão e falou assim, independente de quem esteja na cadeira de presidente do Senado, pode ser eu, pode ser o Tião, pode ser o Renan, a agenda foi acordada entre todos os senadores e a agenda vai ter que ser cumprida. Olha só, o Lindbergh vai à noite e fala assim, peraí. Quando o senador fala isso, é como se tudo estivesse normal, né? Mudou de presidente e está tudo normal, tudo legal. Peraí, pô, essa agenda foi definida pelo outro presidente. Exatamente. Como é que vai? Só bom destacar que o Jucá é o segundo vice-presidente. Ele está atropelando. Segundo vice-presidente. Aí ele chega e fala, é como se tivesse eu ou o Tião, quem estivesse lá vai ter que cumprir a agenda. Mas não cumpre mesmo, tá certo? Então, o camarada ele vai ontem, ele ontem, quer dizer, a mídia notificou, porque o Chaves sempre falava do processo, do fenômeno midiático, do poder da mídia. Ele sempre falava isso, né? E não tem dúvida nenhuma. Quando hoje você lê nos jornais que foram as manifestações que tiraram o Renan, é tudo brincadeira, é tudo piada, de mau gosto, dizer que foi ontem lá o MCR 412, né? Eu criei essa sigla MCR 412, que é Movimento dos Coxinhas Revolucionários de 4 de dezembro, entendeu? É o MCR 412. Então, com aquele movimento de domingo, aquilo não passou, cara, de mais uma manipulação, vamos fazer isso, porque no dia seguinte está programado isso, está programado aquilo. Então, rapaz, nós estamos num momento muito complexo, porque é inadmissível a gente ler uma matéria no jornal assim, Senado desobedece STF e mantém Renan na presidência. Será que alguém, a mesa está livre, quem quiser aquela sequência agora, será que alguém pode imaginar que uma instituição possa desobedecer o STF? Ô, Ivan, de tudo aí que eu falei ainda há pouco, né, se é que Cabral descobriu o Brasil, 500 e poucos anos está tendo problema, e aí se o Supremo, o Senado, um não obedece o outro, nós temos aí 3 poderes. E o problema está aí nesses 3 poderes que não se entende. Então, seja o poder legislativo, o executivo ou judiciário, a verdade é que ele não se entende. E aí entra o nosso Congresso, que também não se entende, seja deputados federais e senadores. Então a confusão, como você acabou de falar, é muito grande. E querem escolher aí o atual vice-presidente, que eu acabei de falar também, que quem trouxe essa galera toda que era da direita
foi o nosso governo dos trabalhadores. Aí foi o Fernando Henrique, foi o Paulo, foi o Sarney, e o vice era o Temer. Então, cara, isso tudo, fazia isso tudo para se manter no poder. Aí o cara acha que no direito, não, o Supremo não vai mandar, não vai me tirar. E aí dizem que teve um impeachment, né, irregular com a presidente. Ora, se teve, faça a mesma coisa. Por que o Lula não fez então a mesma coisa com relação a gente, aos petroleiros? Já que o próprio Fernando Henrique chegou lá e mudou, né, toda a legislação da questão do petróleo em 97, então faltou algum posicionamento de quem estava com poder, quem estava com a caneta. Aí, parceiro, eu não vou nem me meter mais nessa linha, porque eu sou um aposentado já há 19 anos, e eu há 20 anos, né, que nós estamos sendo discriminados, então eu não vou entrar, porque se eu não for estar daqui a pouco vai ficar magoado, mas vocês da Ativa abrem o olho, porque essa quarta proposta aí, só mudando um pouquinho o assunto, tem muita gente da Ativa já querendo aceitar. E nós votamos contra ainda há pouco. Mas aí você falando isso, eu já falei isso lá na Petrobras, falei no EDIB, falei no Edicinta quase, né? Falei o seguinte, a nossa empresa se acostumou com a marginalidade. O que é marginalidade? É estar à margem da lei, é certo? Isso é que é ser marginal. E ela está empurrando a categoria para que a categoria toda seja marginal. Por quê? Não se aceite isso. Não. A categoria tem que ser marginal. Por quê? A redução da jornada é legal. A redução de salário é ilegal. Se é ilegal, está à margem da lei. Mas, segundo o efeito Temer, o que ele quer? Ele quer que o acordado prevaleça sobre o legislado. Isso. O que é que está por trás disso? Se o acordado prevalecer sobre o legislado, ele está acabando com a justiça trabalhista. Por quê? Se você fizer o acordo, você não vai ter a quem recorrer. Se é pessoa lúcida, não tem justiça do trabalho nenhuma. Então, o processo é lento e gradual para acabar com a justiça do trabalho. Nós aqui, das empresas privadas, cansamos de ouvir das empresas estrangeiras, em especial a americana, dizer que eles não se conformam com os direitos que têm os trabalhadores brasileiros. Por quê? Tem tribunal regional, tem tribunal superior, tem Ministério Público do Trabalho. Para que isso? Para que isso? Não precisa nada disso. Basta você fazer um acordo com o patrão. É isso que eles estão trazendo de fora, importando para acabar de vez, jogar uma pá de cal na justiça do trabalho. Então, nós falamos isso lá no SEMPES e nós revertemos um monte de voto que toparia a reduzir o salário. Aí... Aconteceu no IDIS hoje, segundo Emanuel. O quê? Com esse grupo que está aceitando até a redução de salário para reduzir o horário. Então, mas não aceitaram essa proposta. Ainda foram a favor e conseguiram, então, reverter alguns votos no IDIS. Então tem que avisar que eles estão acabando com a justiça do trabalho, rapaz. É isso que a gente tem que alertar, entendeu? Fazer uma manchete, letra garrafais. É o fim da justiça do trabalho, porque o único jeito que eles têm de não tornar a gente marginal é isso, entendeu? Então, rapaz, o dia do samba passou, não vai dar tempo mais. 100 anos de samba. 100 anos de samba. Quem quiser, vai no site professorivanluiz.com.br, que está lá os links, tá certo? Aí tem a Maria Gadu também, que fez uma música, ela gravou uma música bonita, rapaz, que é a história de Lili Brown. Ficou bonito, né? Hein, DJ? Dá só uma degustaçãozinha, né? Tem um compositor fantástico, que é o Gilberto Gismontes também, que ele tem uma frase linda, que ele fala que fotografa o céu e revela a paz. Essa frase me marcou pra caramba, né? E aí, para suas despedidas, vamos lá, Roberto, começa pelo Roberto agora. No momento eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui participando com vocês da empresa privada e estamos juntos aí na luta. Obrigado pelo convite e só um destaque, os companheiros colocaram importantíssimo isso. Nenhum lugar onde você diminui 25% a jornada, você diminui 25% no salário. Passando a palavra. Eu também queria fazer um destaque e agradecer também o convite. Eu acho que tudo isso que está acontecendo no cenário nacional é 2018. É a candidatura para presidente da República para 2018. Essa é a consequência de tudo isso que está acontecendo. Vamos refletir isso no tem que refletir mesmo. E lembrar, né, companheiro Ivan, que na próxima sexta-feira, às 14 horas, o companheiro Ivan estará participando de uma reunião, e na realidade é com referência à recuperação judicial da refinaria de petróleo de Manguinhos. E lembrar também, né, companheiro Roberto, que amanhã estaremos em Angra, e dizer ao companheiro Bernardo
Se for possível, ele entrar em contato com o companheiro Haroldo para marcar um determinado local para a gente passar e os apanhar. 9 horas amanhã, 9 horas amanhã. Até a próxima terça-feira, então. Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado.